Fala aí galera, tamo aí de volta. Então, como eu tinha prometido, vou começar a fazer uma mudança no meu canal. Eu vou começar a produzir vídeo pra mim. E eu espero que vocês gostem dos vídeos que eu vou produzir pra mim. Então vamos lá. Pra começar, eu não sou antropólogo, sociólogo, jornalista, historiador, filósofo. Enfim, eu não sou nada. Eu não sou formado em nada, eu não tenho nível superior. Eu até frequentei faculdade de informática, mas eu fui gentilmente convidado a me retirar, porque eu não paguei nenhum semestre, nenhum mês das mensalidades, que eu, enfim, nasci pobre, fui pobre a vida inteira e continuo pobre até hoje. Então não tinha dinheiro para pagar as mensalidades e simplesmente não paguei. A história é meio complicada, não vou contar aqui porque não interessa para ninguém. Só que interessa a única faculdade que eu frequentei foi de informática e eu fui gentilmente convidado a me retirar porque eu não paguei nenhum mês, durante 2 períodos. 2 não, 3, né? No terceiro me expulsaram não, me pediram gentilmente para que eu não voltasse mais. Então assim, vocês vão ouvir aqui a opinião de um cara que não tem formação específica em nada. Eu sou exatamente igual a você. Eu sou como diz o Olavo de Carvalho, um analfabeto funcional. Um cara que mal sabe ler e quando lê não consegue interpretar o que leu. Eu acho engraçado o Olavo de Carvalho falar isso, porque se vocês virem as críticas ao livro dele sobre Aristóteles, vocês vão saber, vão descobrir que as pessoas que realmente entendem no assunto acham exatamente isso do Olavo de Carvalho, que ele é um analfabeto funcional. Enfim, falei demais, não era sobre o Olavo de Carvalho que a gente vai falar. A gente vai falar sobre como é que o mundo funciona. Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de entender o que acontece no presente, no momento atual, seja qual for o presente, seja em que momento de qualquer momento que estejamos falando, as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo porque elas não têm esses conhecimentos. Então, o que eu queria dizer mesmo é: a escola ensina você matemática, ciência, português, o SPB. No meu tempo tinha o SPB, eu acho que hoje em dia nem existe mais. Enfim, ensina coisas para você que você nunca vai usar. Mas a escola não ensina para você sobre sociologia, antropologia e filosofia. E história. Eu acho que essas 4 matérias, deve haver outras, tá? Eu também não sou formado em pedagogia, então também não sei do que eu estou falando, mas deve haver outras matérias importantes. Eu considero essas 4 matérias as mais importantes e acho que a escola devia ensinar, não exclusivamente isso, mas devia dar muito valor a essas matérias, devia ensinar que não ensina, e ensinar direito, ensinar realmente com conteúdo de boa qualidade, com professores bem formados, que a gente sabe que não tem. Eu acho que o maior problema do Brasil, estamos passando aí por um período turbulento, vamos chamar assim, porque as pessoas são muito ignorantes, como eu. Quando eu falo de pessoas, eu me incluo, tá? Eu não acho que eu sou melhor do que ninguém. Eu não acho que eu sou melhor do que você, do que ninguém mesmo. Eu sou tão ignorante, ou até mais ignorante ainda, do que você que está me assistindo. Então, por exemplo, nós tivemos 20 anos mais ou menos de ditadura. Foi o golpe de 64, que terminou em 74, mais ou menos 20 anos. Praticamente 20 anos. E a gente não escolhia ninguém, a gente não votava em ninguém. Não é tão simples assim, mas eu não vou entrar na história que não interessa. Quando a gente começou a votar, primeiro a gente escolheu o Tancredo. Não vou entrar no mérito aqui porque seria uma discussão longa demais para esse vídeo. Depois o Tancredo não assumiu, ele faleceu. Quem assumiu foi o Sarney, que era do PMDB, vamos lembrar disso. Depois tivemos, se não me falha a memória, o Collor. O Collor. Depois do Collor, o Fernando Henrique, que fique registrado. Eu nunca votei no PSDB, não votei nenhuma das 2 vezes que o Fernando Henrique foi eleito presidente. Mas eu considero que o melhor governo que nós tivemos foi o governo do PSDB. Por quê? Por uma razão muito simples, por uma questão prática. Porque ele realmente tirou o Brasil do buraco. Também não vou entrar no mérito, porque também é outra discussão muito longa. E aí depois que a gente escolheu o Fernando Henrique, elegeu o Fernando Henrique, que na minha opinião foi o melhor governo que nós tivemos, esqueci do Itamar. Em algum momento aí passou o Itamar, e eu não sei onde é que ele se encaixa nessa história aí não. Mas enfim, também não vou voltar atrás. Deu pra entender, né galera? O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente começa a votar, a gente escolhe muito mal. Depois de Fernando Henrique, que eu era contra, eu acho foi o melhor governo que a gente teve, mas tinha seus defeitos. A gente vai e escolhe o PT, o Lula. Eu votei no Lula.
Eu não vou explicar essa história aqui não, porque ia demorar demais. Eu só votei no Lula por uma questão de ideologia. Mas eu sabia, eu tinha certeza que o PT só ia fazer lambança. Eu tinha certeza que o PT já tinha se corrompido, já tinha se vendido, que era um partido corrupto. Eu não tinha mais dúvida nenhuma sobre isso. E mesmo assim eu votei no Lula. De novo, por uma questão de ideologia. Então, aí sim, depois do Lula a gente escolheu o Bolsonaro, que é o que está aí agora. Ah não, teve a Dilma, esqueci de novo. É que a Dilma pra mim é o Lula. A Dilma e o Lula pra mim é a mesma coisa. Então a gente escolheu o Bolsonaro. O que eu tô querendo dizer com esse blá 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 todo que não termina nunca? Que a gente é burro, a gente é ignorante, a gente não escolhe os governantes pelo que eles fizeram, pela sua história pregressa, pela sua atuação na Câmara. Não, a gente escolhe o político pelo que ele fala na televisão. Então o cara pode mentir descaradamente que você vai votar nele, como eu votei no Lula. No meu caso é bem diferente, que eu sabia o que eu estava fazendo. Eu nem posso dar desculpa de que eu fui enganado, porque eu não fui. Eu sabia que o Lula era um canalha. Bom, dadas as devidas explicações do que eu acho, por que as pessoas precisam entender como o mundo funciona, vamos passar para a parte de como o mundo funciona propriamente dito. Vamos lá. De novo, não sou antropólogo, mas vou falar de antropologia. Eu tinha que ter feito uma pesquisa sobre isso antes de fazer o vídeo, mas eu não fiz. Porque eu passei o dia inteiro na rua. Aliás, estou morrendo de medo de pegar coronavírus. Saí hoje, depois eu me arrependi muito de ter saído. Saí para resolver coisas pessoais, consertar meu smartphone, que está com a tela toda estilhaçada, que eu não consigo mais enxergar as coisas nele. Enfim, coisas desse tipo. E não resolvi nada. E estou morrendo de medo de ter pego essa porcaria dessa doença. Então vamos lá, como é que o mundo provavelmente começou? Muito provavelmente, o mundo, que eu quero dizer assim, a organização social. Como é que o ser humano começou a se organizar? Muito provavelmente, vocês vão encontrar, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar muito material falando sobre isso. Muito provavelmente, o homem começou a se agrupar, a formar pequenos grupamentos. Esses grupamentos a gente pode chamar de tribos. Eu não sei se a partir de qual tamanho pode ser denominado uma tribo. Mas enfim, era isso, pequenos agrupamentos. Esses agrupamentos provavelmente ou foram crescendo, ou foram se aglutinando, foram juntando um grupamento com outro grupamento e foi aumentando o número de pessoas daquele grupamento, enfim. Tudo isso começa a acontecer quando o ser humano entende, compreende, sei lá como, não sei de que maneira, né, que o ser humano compreende que ele não consegue sobreviver sozinho. Essa é a parte fundamental da minha argumentação. Vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês. O ser humano, por mais rico, forte e poderoso que ele seja, não consegue sobreviver sozinho. Então essa ideia de que o patrão, o capitalista, é o cara que detém o poder, que ele é mais importante que você precisa dele, essa ideia é um equívoco. Você precisa dele tanto quanto ele precisa de você. Quando eu falo aqui o capitalista, as pessoas vão imediatamente me taxar de comunista. Acontece que eu não sou comunista, eu não acredito no comunismo, mas comunismo é lindo como utopia, mas não funciona na prática. Então não, eu não sou comunista. Já que eu falei do capitalista, vamos falar então do primeiro-ministro, ou sei lá como é que chama o cara lá na União Soviética, quando havia comunismo, como é que se chamava o cara que coordenava a produção. Então assim, o cara que está no poder, seja ele capitalista ou comunista, ele é tão importante quanto você. Essa é a lição que eu estou tentando mostrar. Não vou dizer ensinar, que eu não sou ninguém para ensinar nada para ninguém. Mas é o ponto de vista que eu estou tentando compartilhar com vocês. Cada um de nós, cada pessoa, cada ser humano é tão importante quanto aquele cara que está lá em cima dando as ordens. Seja ele capitalista, comunista, socialista, anarquista, seja o que for. Não importa. Seja ele o governo, ou seja ele o patrão, não importa. O cara que está dando as ordens, o cara que está no nível hierárquico acima de você, ele é tão importante quanto você. Você depende tanto dele quanto ele depende de você. Isso que eu vou tentar demonstrar para vocês na prática. Na prática não, né? Na teoria, porque aqui não tem prática. Eu vou tentar demonstrar para vocês, fazer com que isso entre na cabeça de vocês, que vocês precisam entender que vocês são tão importantes quanto o cara que tem dinheiro. Então vamos lá.
surgiram os primeiros grupamentos, provavelmente devia ter, no meio desses grupamentos, um cara que era um líder. E aí quando eu digo líder, eu quero dizer, não necessariamente o cara que era mais inteligente, ou que era mais articulado, não. Talvez ele fosse o mais estúpido daquele grupo, mas talvez ele fosse também o mais forte. Então ele passa a ser o líder do grupo, não porque ele é por merecimento, mas pela força. Bom, atrás desse líder viriam aquelas pessoas, provavelmente o líder seria um homem, porque estamos falando aqui de um período em que não havia a sociedade organizada, então não havia machismo, era a natureza falando. E na natureza, a força física é o que resolve a maior parte, se não todos os conflitos. Não é tão simples assim, mas eu estou simplificando, né? Acho que é óbvio. Enfim, o líder teria que ser um macho, e teria que ser o tal do macho alfa. Muito provavelmente os grupamentos eram liderados por machos alfa. Não por merecimento, só porque eles eram mais fortes e eles podiam matar qualquer um que não concordasse com as ideias dele. Junto desse cara, você teria uma pequena parte desse grupamento que seriam os que estão do lado do líder, que são a favor do líder, que são amigos do líder, que são mais chegados ao líder, por uma razão ou por outra, ou porque apanharam dele, ou porque admiram ele porque ele é mais forte, não importa por quê. O que importa é que tem um pequeno grupo que fica ali ligado ao líder, né, que forma a cadeia de poder do líder. Tem um outro grupo que seria o grupo das pessoas que tem, eu vou chamar aqui de líder religioso, que eu não tenho uma palavra melhor para isso. Nem existia religião, lembrem-se de que não existia religião, mas já existia aquele cara que podia entender os desígnios dos deuses, ler nos céus o destino, nos ossos, essas bobagens todas que existem até hoje. Até hoje tem gente que acredita em um monte de besteira. Então esses caras eram os líderes religiosos. Então aí nós já temos o líder, o grupo do líder, os religiosos. Eu vou procurar um outro nome para isso, porque o líder religioso é muito grande. Sacerdote, bom nome. Sacerdote. Então nós temos o líder, a guarda do líder, o sacerdote. Eu acho que não tem mais outro grupo. Sim, e o quarto grupo? Quem é o quarto grupo? O quarto grupo é você. É isso aí, o quarto grupo é o povo. Então, repassando, nós temos o líder, que nem sempre é um líder por merecimento, pode ser um líder pura e simplesmente pela força. Nós temos eu vou chamar esse grupo de soldados, depois eu vou explicar com mais calma, mas temos os soldados, que são quem ajuda o líder a manter o seu poder, também pela força. Nós temos os sacerdotes. Então, esses três grupos são os grupos que vão ter poder sobre todo o grupo. O quarto grupo, que é você, é o povo. Ou seja, se você não é um líder, se você não é um soldado, se você não é um sacerdote, você só pode ser, eu vou fazer um sinal feio aqui, o povo. Então você só pode ser o povo. Você é o povo, é isso aí. Então é isso, gente. Eu estou querendo mostrar para vocês o seguinte. Por que eu estou falando disso? Para vocês entenderem como é que o mundo funciona. Depois eu vou dar mais explicações com mais detalhes sobre cada grupo, etc. Mas por enquanto vocês precisam entender isso. Eu estou falando aqui de um período, talvez anterior à pré-história. Eu não sei que período seria esse, eu não sei classificar isso em eras, não sei colocar isso dentro de uma escala de tempo. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Provavelmente foi assim que a sociedade começou a se organizar. E esses grupos, eles perduram até hoje. Eu estou falando aqui, eu tenho certeza que tem gente que não vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas acreditem em mim. Até hoje nós temos os líderes, os soldados, os sacerdotes e o povo. E sempre o povo é quem trabalha para manter esses outros três grupos aqui de cima. É sempre o povo que alimenta, que sustenta, que provê tudo que todos os grupos precisam. Porém, o povo é o único grupo que não tem poder. Deu para entender, gente? Você trabalha, você produz tudo que a sociedade consome, mas você não tem poder algum. Quem é que tem poder na sociedade?
São os líderes nos dias de... Vamos fazer uma analogia para os dias de hoje. Quem são os líderes no dia de hoje, aqui no Brasil? São os políticos. Quem são os soldados? Os soldados, oficialmente falando, são as forças militares, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a PM, a Polícia Civil, a Polícia Federal. São todas as forças que ajudam a manter a ordem dos líderes. Não é a ordem da sociedade, a ordem do povo, não. É a ordem que os líderes impõem, que nem sempre é a ordem ideal para o povo. E por último, os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Não preciso nem falar, né? São os pastores, os padres, e aí eu englobo todas as religiões, não importa qual seja a religião. Eu não estou falando de uma religião específica, eu não estou falando da religião católica ou da religião protestante, não, eu estou falando de todas, inclusive das religiões africanas. Porque aqueles grupos que eu citei lá atrás, eles existiam também nas sociedades africanas. E se vocês forem estudar lá a escravidão, por exemplo, como é que era a história da África antes da chegada do homem branco, vocês vão ver como é que funcionava, era exatamente assim. Havia as tribos, havia um rei dentro da tribo, havia uma guarda real dentro da tribo, havia os sacerdotes, que eram, sei lá como é que é o nome deles, mas enfim, os caras que falavam com os deuses, e havia o povo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, que eu quero que os vídeos fiquem curtos, para todo mundo assistir até o final. Então essa é a primeira, olha como eu estou metido a besta, essa é a primeira lição da minha, vamos dizer assim, da minha série, para você entender o mundo. Então a primeira lição que você precisa entender: desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano começou a se organizar em sociedade, a sociedade se divide nesses grupos. Quem tem o poder, quem garante o poder, os sacerdotes que ajudam de uma forma ou de outra, através da religião, através da fé, manipular o povo e o povo. Se você não está em nenhum desses três grupos primeiros, você é o quarto. É o povo. Enfim, gente, é isso aí. Mantenha isso na sua cabeça. Esquece tudo que você já ouviu falar de comunismo, capitalismo, social-democracia, direita, esquerda. Esquece tudo isso. Só existe 4 divisões: líderes, soldados, sacerdotes e povo. Povo é o dedinho mindinho, coitadinho. É o magrinho, fraquinho. Então você é o dedinho mindinho, você é o povo. Mas não se engane. Mesmo você sendo fraquinho, sendo dedinho mindinho, é você quem mantém os outros 3 poderes. Na verdade, os 4, que você se mantém também. E você é tão importante quanto os outros 3. Só que as pessoas, esses 3 grupos aqui, inventam métodos para controlar a sua cabeça, para que você nunca chegue à conclusão de que você é tão importante quanto esses 3 grupos aqui. E é essa a ideia que eu quero desfazer dentro da sua cabeça. Isso aí, gente. Eu espero muito que vocês me ajudem mesmo divulgando esse vídeo, se inscrevendo no canal, dando um like e principalmente façam comentários. Especialmente assim, se você está com dúvida, se você não entendeu alguma coisa, se você quer saber de alguma coisa específica, posta nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de buscar informação para você. Lembrando que eu não me acho melhor do que ninguém, eu não sou mais inteligente que ninguém, eu não sei mais do que ninguém. Como disse Sócrates, só sei que nada sei. Essa frase é tão profunda e inteligente que toda vez que eu falo essa frase eu me emociono, acho maneiro. Me emociona é um pouco forte, né? Mas acho muito maneiro lembrar que Sócrates disse isso. Enfim, gente, até o próximo vídeo. De novo, se inscrevam, dê um like, façam um comentário e compartilhe com os amigos. Na descrição do vídeo, aí embaixo, tem meus dados bancários. Se você quiser, faz uma doação. Eu preciso muito comprar um computador e fazer vídeos com melhor qualidade, porque esse computador que eu estou usando é muito ruim, os vídeos ficam com péssima qualidade e isso me atrapalha a conseguir mais gente para assistir aos meus vídeos. Acho que eu já falei tudo, acho que eu estou até falando demais, então tá na hora de desligar. Até o próximo vídeo, gente. Fui! Agora não dá mais para fazer esse cortar o vídeo, que eu não tenho como cortar o vídeo. Então vamos lá.